Já estamos no final de um semestre nosso, né? Nosso semestre começa no Carnaval e vai até setembro. E o outro começa de setembro até fevereiro ou março. E nós, na próxima conferência, em março, na Instância Árvore da Vida, nós vamos abordar o livro de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E a maravilhosa sequência que Deus deu na Bíblia, de a primeira carta aos Coríntios ser seguida do livro aos Romanos. Embora a carta aos Romanos foi escrita logo depois das duas cartas aos Coríntios, mas o arranjo maravilhoso na Bíblia é que o livro de Romanos está antes dos dois livros aos Coríntios, das duas cartas aos Coríntios. Isso é muito interessante. Eu já vou adiantar um pouquinho para vocês aquilo que vocês vão ser os primeiros a terem um pouco de antegozo, né, da conferência, né, de março. Paulo, na carta aos Romanos, irmãos, eu como aprendi a amar esse livro. O livro de Romanos é um livro tão completo, eu não vejo o segundo livro mais completo falando sobre o Evangelho do que esse livro. O livro aos Romanos, a carta aos Romanos, fala desde o que seja a definição do Evangelho de Deus, que é o plano de Deus para a salvação do homem, e não só a salvação apenas, como alguns entendem, salvar do inferno para o céu, salvar-nos dos pecados, mas Deus, Ele quer nos salvar completamente. E não apenas uma salvação completa, que não tenha muita ligação com Deus, não. Ele quer nos doar a si mesmo. Ele se doou nesse plano de Deus, Ele quer se doar totalmente para o homem que Ele criou. Então, irmãos, nós somos realmente uma criatura diferenciada, pois nós seremos um com Deus no final desse trabalho maravilhoso descrito no livro de Romanos. Todavia, o homem caiu. No capítulo 1 de Romanos mostra a situação terrível a que o homem caiu. E chegando então Deus planejou uma salvação para o homem, que não é pela prática, né, das obras da lei, mas é pela fé em Cristo. E essa justiça que vem pela fé, essa é a justiça de Deus para o homem, que é pela fé na obra redentora de Cristo, e o homem é justificado. E uma vez justificado, o homem é reconciliado, o homem então tem paz com Deus. A partir daí, então, entra a segunda etapa da nossa salvação, que é que realmente todos nós devemos nos empenhar. Essa segunda parte da salvação é a salvação da nossa alma. Começa o processo de santificação e termina no processo de glorificação. Isso já tenho falado já em várias conferências. Vai de Romanos 5 até Romanos 8. Em Romanos 8 fala claramente onde nós vamos chegar. Daqui a pouco posso até falar um pouco mais detalhadamente, mas eu quero mostrar para vocês que isso tem a ver com o livro de 1 Coríntios, tá? Bom, então, ali nós chegamos no capítulo 8 de Romanos, no auge em que Deus nos infundiu a sua vida e natureza totalmente em nós, e Ele mesmo foi totalmente trabalhado no homem,
e isso torna, né, os filhos de Deus cheios de Deus. Então, quando os filhos de Deus são revelados, é revelada a glória de Deus. E quando a glória de Deus é revelada, toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Irmãos, olha só que maravilha. Mas ainda não é tudo, não. Ainda não vou falar tudo. Então, esse processo termina na glória. Na glória. Por isso que Paulo fala, o nosso sofrimento do presente não é para ser, não tem nada para ser comparado com a glória que, não é isso que virá, né, no futuro. Quer dizer, o que nós vamos ganhar de glória, irmãos, esse sofrimento não é nada. Então, no fim, irmãos, nós vamos ser totalmente um com Deus. Isso terei que ir até o Evangelho de João, capítulo 17, né? Bom, até capítulo 8 de Romanos termina a descrição da salvação de Deus e o auge para onde Deus vai nos levar, que é a sua glória. Aleluia. Aí no capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, aparentemente, como eu já disse várias vezes, Paulo então entra na questão dos judeus. Na verdade, não é só 3 capítulos que só interessam aos judeus. Primeiramente, ele quer mostrar para os cristãos gentios da época, e consequentemente para nós, que os judeus, irmãos, a escolha, né, a eleição do povo judeu foi feita por Deus, né? E Deus jamais erra. Não chegou no tempo da época de Paulo, parecia que os judeus estavam só atrapalhando, que o judaísmo perseguiu, né, fortemente a Paulo, e mesmo aqueles da igreja de Jerusalém que se converteram, né, para Cristo, mas eles ainda seguiam as leis de Moisés, os rituais de Moisés, a circuncisão, a prática da lei, e eles também perseguiam a Paulo nas igrejas. Então parecia que os judeus só estavam atrapalhando. Então Paulo queria escrever Romanos 7, 9, 10, 11, para mostrar, irmãos, tudo começou com Abraão. E a igreja, irmãos, não está desconectada de toda a história do passado. Se não houvesse Abraão, não houvesse Isaac e Jacó, se não houvesse o povo de Israel, não teria Cristo vindo na carne da descendência de Davi. Quer dizer, então tudo é uma ligação, tem uma conexão. Portanto, irmãos, nós do povo de Deus do Novo Testamento, nós não podemos nos desligar, nos desconectar totalmente do povo de Israel do Antigo Testamento. Ainda temos que respeitar como um povo eleito por Deus. Ainda nós temos que honrá-los como um povo que Deus escolheu para fazer a sua vontade, né? Ainda que hoje eles caíram na burocracia da lei, na burocracia de guardar a lei e rituais cerimoniais, etc, etc, etc. E eles perderam aquela ligação com Deus orgânica, aquela coisa, né? Depois eu vou explicar melhor. E então, mas no nosso coração, a igreja ainda tem que tê-los em conta, né? Porque a eleição foi primeiramente para eles, e a filiação também foi dada primeiramente para eles. Só que a rejeição deles abriu espaço para nós entrarmos. E hoje nós estamos na igreja, né, nesse período da igreja, a história do povo de Israel se encerra temporariamente e continua, né, quando iniciar o processo do fim dos tempos, da última semana de Daniel, né? Então, irmãos, ali fala sobre isso, sobre os judeus, mas ainda ele fala que Deus não abandonou os judeus, não. Que quando chegar no final dos tempos, os remanescentes serão salvos. Eles ainda vão retomar o processo, né, e o Senhor ainda vai ganhá-los novamente. Bom, mas
ainda tem 9, 10 e 11, ainda tem uma palavra para nós, para a igreja. Quem sabe amanhã eu falo alguma coisa sobre isso. Mas onde eu quero chegar? Então, capítulos de 5 até 8 fala da salvação da alma, fala da nossa santificação, que é o tempo em que nós estamos lutando, irmãos, lutando para nos desvencilhar do velho homem, para que o novo homem tome conta da gente possa, né, ser santificado pela vida de Deus, pela natureza de Deus. Chega de viver essa vida infantil, de conflitos, de atritos, problemas de relacionamento com todo mundo, não é assim? No casamento, na vida social, na vida da igreja, né, nós somos ainda tão impacientes, tão facilmente irritáveis, né? Nós ainda somos tão difíceis de se conviver com outras pessoas, porque esse velho homem, irmãos, é terrível. Mas o Senhor está nos transformando, está nos salvando, né, tal. E quando chega no fim, Ele quer nos glorificar. Então, para que serve Romanos 12 a 16? Romanos 12 vem nos mostrar que se você realmente quer que esse processo de santificação aconteça na sua vida, não adianta você buscar em casa essa santificação, essa glorificação. Eu vou me trancar na minha casa, vou ler a Bíblia, vou orar todos os dias de joelhos, 4 horas da manhã, eu saio, já começo a orar, eu vou viver uma vida de santificação e não tenho contato com ninguém mais. Você nunca vai alcançar essa santificação, nunca vai alcançar essa glorificação. Por quê? Porque Deus precisa colocar você na vida da igreja. Romanos 12 começa a pôr os pés no chão de um homem. O homem então começa a perceber que o trabalhar de Deus acontece de fato quando nós convivemos com os irmãos na igreja. Eu nunca descobriria que eu sou uma pessoa tão difícil se eu não começar a servir com os irmãos. Eu nunca teria descoberto que eu sou uma pessoa de tão difícil convivência, difícil trato, se eu não me casasse. Não tiver que conviver com alguém mais. Se eu for um solteirão, eu posso viver uma vida de temperamentos peculiares, do meu jeito, fecho a porta do meu apartamento, eu vivo como eu quiser. Mas a hora que eu convivo com outra pessoa e outras pessoas, começam a mostrar quão difíceis nós somos todos. Então, irmãos, começa Romanos 12 para mostrar para a gente precisar apresentar nossos corpos. Quer dizer, para começar, você precisa da cooperação do seu corpo. Como é que vai viver a vida da igreja sem a cooperação do corpo? Você vai precisar se consagrar, você precisa sair, se apresentar para servir a igreja, você precisa se apresentar, ir para a reunião da igreja, e tem que conviver com os outros irmãos. Tem gente que não gosta dessa convivência, principalmente agora na era da mídia social, não é isso? Todo contato é virtual, evita tantos problemas. Irmãos, assim nunca seremos edificados com ninguém, nunca descobriremos o quanto nós precisamos de transformação. E renovação da nossa mente, Romanos 12, 2. Se não renovar a mente, irmão, não tem como conviver com os irmãos. Não renovar a nossa mente, não tem como viver a vida da igreja. Então, irmãos, aí começa daí para frente. E começa a mostrar, Romanos 12, a vida do corpo. Não é assim? Ó, vamos só ver, não vamos estudar Romanos 12 ainda, mas só para vocês mostrar para vocês o que é isso. Ó, capítulo 12. Versículos 1 e 2 já comentei. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Quer dizer, quando você está sozinho no apartamento, lendo a Bíblia, buscando a santificação, você pensa muito de você, que você é muita coisa, que você é muito espiritual. Mas a hora que coloca você do lado de alguém para servir, não pense de si mais do que convém. Não pensa que você é grande coisa. Como eu digo assim, irmãos que cantam de galo não cantam em casa. Não é?
O Senhor sempre nos dá uma mulher que, né? Né? Eu não sei nessa viagem quem me falou quem que falou comigo? Que a Eva foi dada para Adão como uma contraparte. Como é que é? Um complemento. Mas esse complemento, irmãos, é quase que um contrapeso. Né? Duas tábuas. Uma tábua não fica em pé. Precisa de duas tábuas para estabilizar, não é? E como é que se estabiliza essas duas tábuas aqui no chão? Como é que estabiliza? Uma apoia na outra. Mas o que quiser apoiar? Quer dizer que alguém está exercendo uma força contrária à sua. Você está indo para lá, alguém tem que exercer para cá. E se não houver uma força contrária, você não tem equilíbrio. Mas você não gosta que tenha uma força contrária a você. Você pensa de um jeito, ela pensa de outro. É para contrabalançar. Você gosta de dormir de janela aberta, ela gosta de dormir de janela fechada, ou vice-versa. É para contrabalançar. Então não reclame, irmãos, não reclame. Liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado. Está muito frio, está muito calor. Ai. Irmãos, tudo isso é para a gente pôr os pés no chão. Você lendo a Bíblia, você é muito espiritual. Mas põe os pés no chão, você vai ver como você precisa de aperfeiçoamento. É ou não é verdade? Às vezes eu passo muito tempo sem acontecer nada de contrário, eu ainda me acho muito espiritual. De repente, o Senhor permite que aconteça uma situação na minha frente, eu me irrito, eu fico impaciente, aí eu vejo, poxa, eu ainda estou nesse estágio, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Não é assim, não? Então, a gente precisa da vida da igreja, irmãos, para nos expor, para mostrar a nossa real situação. Senão você vai pensar de si além do que convém. Então pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, Deus deu uma medida para cada um. Você não é tudo. Você não é o perfeito. Você precisa dos outros. Você precisa de contrabalançar. Agora não são só duas tábuas, são muitas tábuas. Né? As tábuas do tabernáculo, não é isso? Todas têm que ter a mesma altura. Né? Então nós estamos sendo colocados juntos, as muitas tábuas. Irmãos, aí vem a vida da igreja, aí começa a vida do corpo, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, nós temos diferentes dons, irmão. Mesmo na igreja, cada um tem um dom diferente. Não queira igualar todo mundo igual você. Todo mundo tem espaço na igreja, todo mundo tem dons diferentes, não tem que ser todo dom igual a você. Você tem facilidade de falar em público, o outro não tem facilidade de falar em público, mas ele tem dom que você não tem. Então, irmãos, vamos respeitar, né, os membros do corpo de Cristo. Também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. Irmão, nós não somos individualistas, nós somos só um, não é corpo. Todos nós formamos o corpo de Cristo, etc, etc, etc. Bom, aí, eu não quero entrar aqui, só estou exemplificando um pouco para vocês entenderem como nós precisamos da vida da igreja, da vida do corpo. Aí começa a falar coisas até pés no chão. O amor seja sem hipocrisia. Puxa, eu nunca pensei que o meu amor pudesse ter hipocrisia. Até um tempo que você percebe que tem alguns momentos você precisa agir um pouco com diplomacia, um pouco, né, tal, delicadeza, tal. Irmãos, aí começa a beirar a hipocrisia. Você não sabe, né, o que é uma coisa e outra. Irmãos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros. Irmãos, isso não acontece em lugar nenhum na sociedade humana. Preferir em honra aos outros, irmãos, em lugar de si, isso é coisa do outro mundo. Nós estamos na vida da igreja, precisamos aprender a honrar os outros, honrar o próximo, não honrar a si mesmo. E o Senhor vai te honrar. Se você honrar o outro, o Senhor vai te honrar. Pelo contrário, nós estamos aqui muitas vezes disputando lugares aqui na igreja. Muitos anos atrás, irmãos, a gente estava aqui na vida da igreja como se fosse um lugar de que nem no mundo, né? Se disputar a posição, galgar a posição, quem está no primeiro, quem é o segundo, e a gente pisa na cabeça de um, pisa na cabeça do outro, puxa tapete de um, puxa tapete do outro, como se fosse no mundo. Mas o Senhor falou, mas entre vós não é assim. Entre vós, quem quer ser o maior, que seja o servo dos outros. Não é isso? Então, quem quer ser maior, que seja o menor. Então, assim é a vida da igreja. Então, graças ao Senhor, nós estamos, irmãos, em outra vida comunitária, totalmente diferente de qualquer coisa desse mundo. Não tem nada semelhante nesse mundo. Esse é o corpo de Cristo. Aí você vai falar, mas Pedro, que ligação isso tem a 1 Coríntios? Você falou tanto, mas você não ligou nada com 1 Coríntios. A 1 Coríntios começa com o quê? Começa com os problemas da vida da igreja. Começa com a divisão, a preferência. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou mais espiritual. Irmãos, tudo isso começa por aí, a divisão na igreja começa com essas preferências. E depois vem a questão da fornicação, a questão de litígio entre os irmãos, e assim por diante. Quer dizer, a 1 Coríntios inteira parece que só trata de problemas. Até na reunião do Partido Pão, eles se embebedavam. Então assim, a vida da igreja, quando fala do plano de salvação de Deus, até capítulo 8 de Romanos, parece coisa maravilhosa, que nem Efésios 1. Efésios 1 nos leva para o terceiro céu, aleluia! Bendito seja o Deus, né? Então, mas quando chega no Efésios 2, pum, põe a gente no chão. Mortos em delitos e pecados. Então a vida da igreja parece que nos traz, de repente, do céu para a terra. E é isso mesmo, é para trazer o céu para a terra. Aí começam os problemas. Então muitas vezes a gente tem pessoas que não entendem, você talvez passou por isso. Você ajuda alguém a ver a visão da igreja, que não é todo mundo que vê, é uma questão de revelação. Você ajuda um irmão, ajuda um pastor, ajuda um líder cristão, você fala da igreja, você fala da visão do corpo e tal, e pouco a pouco a pessoa começa a entender, puxa vida, é isso mesmo. Agora a Bíblia está começando a abrir para mim, a igreja é uma coisa maravilhosa. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja, puxa, é a família de Deus. A igreja é uma coisa tão maravilhosa, nós temos que lutar pela unidade. Você tem toda a razão, tal. O que você me recomenda? Onde você mora? Eu moro na cidade tal. Então eu vou apresentar você para a igreja dessa cidade. Você vai conviver com eles. Aí, essa pessoa que você ajudou vai começar a conviver com os irmãos. Dali a uma semana ele te liga. Olha, a visão que você me passou foi maravilhosa, mas viver com esses irmãos aqui não dá. A visão é no terceiro céu. Mas a hora que eu vivo aqui na terra com esse irmão aqui, essa irmã aqui, não dá. Tem nada a ver com aquilo que você me falou? Você já passou por isso ou não? Muita gente fala, puxa vida, a visão da igreja na Bíblia é tão bonita, mas a hora que a gente vai conviver com os irmãos, tanto problema. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. A vida da igreja assim a vida da igreja é vivida por pessoas cheias de defeitos. Senão você não precisaria estar aqui sendo aperfeiçoado, você pode ser um anjo. Mas você é um homem, tem elemento de queda em você, tem um velho homem em você, corrupção em você. Você foi contaminado, a sua alma foi contaminada.
E Deus quer salvar a sua alma. E a única maneira de Deus salvar a sua alma é colocando na vida da igreja. E o Senhor colocou do seu lado também outro que também precisa salvar a sua vida da alma. Salvar a sua alma. Também com defeitos, com... É ou não é? Essa é a vida da igreja. Você está estranhando o quê? Por isso, irmãos, a gente tem que sustentar um ao outro. Porque é mais fácil a gente criticar um ao outro. Mais fácil a gente julgar um ao outro. Irmãos, é muito melhor, tendo essa visão, a gente começar a lutar juntos, suportando-vos uns aos outros em amor. Vocês estão vendo a sequência maravilhosa de Romanos para 1 Coríntios? Ou não? Conseguiram enxergar, não? Eu estou adiantando isso, vocês estão sendo os primeiros a ouvirem isso, tá? É um antegozo já, né? Da 1 Coríntios. E também, dentro do próprio livro de Romanos, é a passagem de Romanos 8 para Romanos 12. Romanos 8 para Romanos 12, irmãos, passa da teoria para a prática. Deus quer nos salvar completamente. Olha em que enrascada nós estávamos. Dá uma olhada em Romanos 1. Eu vou voltar lá no início para vocês. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, desde que o homem caiu, começou a se afastar de Deus. E ao se afastar de Deus, ele começa a negar o próprio conhecimento de Deus. Aquelas primeiras gerações de Adão, eles negaram de propósito o conhecimento de Deus. Porque de Adão ele foi passando de geração em geração, ensinando seus filhos sobre o seu contato, sua experiência com Deus no jardim do Éden, não foi? Só que, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, se não sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, aqui está se referindo não só às primeiras gerações da raça adâmica, mas aqui você pode aplicar já na era pós-dilúvio. Deus então teve que exterminar aquela terra toda, virou uma confusão. Os filhos de Deus, os anjos caídos, vieram e possuíram as filhas dos homens, as que acharam mais bonitas, e gerou uma confusão que não pode haver isso. Deus não permite essa mistura de espécies. Esses mesmos anjos que cometeram isso estão encarcerados hoje, num lugar específico para ser julgado, especialmente esses anjos que fizeram essa besteira. E Deus então teve que exterminar aquela era, porque a maldade havia se multiplicado e a violência chegou num nível insuportável. Deus então exterminou aquela terra de então, guardou, preservou a vida, 8 almas da família de Noé. E logo depois, não tenho tempo de explicar isso, veio Nimrod. O povo todo estava cheio de pavor, cheio de medo a Deus, depois do dilúvio. E o Nimrod vem para desfazer o temor de Deus. Não precisam ter medo de Deus. Vocês não precisam viver debaixo dessa servidão, dessa tirania, entre aspas, né, da vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus, ficar com medo de Deus. Eu vou libertar vocês disso, confiem em mim, confiem no homem, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Ele se tornou poderoso, ele se tornou um líder poderoso, ele percebeu que na multidão que confiava nele, ele ganharia o poder, ele ganhou muito poder entre aqueles homens que estavam com ele, e aqueles homens confiavam no poderoso Nimrod.
Então abandonaram o temor a Deus e abandonaram a vontade de Deus. Irmãos, dentre aquelas gerações, foi nessa descendência, irmão, poucos anos depois do dilúvio, são 352 anos, nasceu Abraão. Abraão nasceu num mundo pagão. Ele não nasceu num mundo que adorava o Deus verdadeiro. Mas, irmãos, por que Deus, o Deus da glória, foi aparecer a Abraão? Que ele tinha de tão diferente dos demais? Irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você lê esses versículos, parece que você lê e passam desapercebidos. Mas esse versículo está indicando, se você for uma pessoa que não tem ninguém para ensinar a verdade e ensinar o conhecimento de Deus para você. E como Abraão vivia naquele mundo pagão, todos à sua volta adoravam outros deuses. Mas, irmãos, é só de contemplar a natureza, só de contemplar o sol que nasce fielmente a cada dia, e põe-se a cada dia, e a lua, as estrelas saem de noite. Irmãos, tem que haver um Criador. Abraão, só de olhar para a natureza, ele já dizia no seu coração: não podem ser esses ídolos o dono desse universo. Esse universo tem um Criador, tem que ter um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, baseado nesse coração, apareceu a Abraão. Por isso, irmãos, isso mostra que Deus precisa que nós, homens, tenhamos sempre esse tipo de coração de busca a Deus, busca da verdade. Mesmo vivendo a vida da igreja, você não pode ser burocrático. Você tem que buscar um conhecimento, uma experiência pessoal com o Senhor. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Você não pode simplesmente seguir, mas o seu coração tem que estar realmente buscando ao Senhor de uma forma viva. Nessa reunião, nessa conferência, não se contente em sair daqui sem um encontro com o Senhor. O Deus da glória tem que aparecer a você. Tem que falar vivamente ao seu coração. Irmãos, esse é o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Porque judeu verdadeiro é aquele que segue as pisadas da fé de Abraão. As experiências do judeu verdadeiro é a experiência de fé ainda. É que eles burocratizaram quando veio a lei, eles começaram a guardar a lei, guardar os rituais, as cerimônias, tudo aquilo. Irmãos, eles burocratizaram a vida com Deus. A relação com Deus ficou burocrática. Irmãos, a nossa relação com Deus não pode ser burocrática, tem que ser viva, orgânica. Ó Senhor Jesus. E em que situação o homem caiu? Puxa vida, eu tenho que correr um pouco. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmão, é nessa situação que caíram os homens, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Vocês sabem que os gregos buscam sabedoria. Eles não conhecem a Deus, não conheciam a Deus. Eles não tinham essas palavras que nós temos hoje, irmãos. Mas eles queriam saber, por meio de filosofias, por que o homem existe. Eles têm principalmente, todos aqueles filósofos, aqueles seguidores, os epicureus, os estoicos, eles buscavam entender a vida humana.
primeiro questionamento, irmãos, de todo ser humano é questionar por que tem maldade entre a raça humana? A maldade. Por que tem tanta maldade, inimizade, guerras, ódio, traições? Isso não acontece na sociedade humana? É um questionamento que o homem busca. Por que isso tudo? De onde vem tudo isso? Irmãos, Romanos 1 explica tudo isso. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disfunção mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Irmão, nós não pense que é para os gentios, não, é para você mesmo, para eu. Eu não estou falando isso para os incrédulos, estou falando de nós mesmos. A nossa raça humana caiu a essa situação. Essa maldade, essa inveja, tudo está no homem, no velho homem. Na vida da igreja pode ter tudo isso, ou não tem? Pode não ter tudo isso. O que mais? Homicídio, contenda. Na igreja tem contenda. Dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais, então começa, claro, na desobediência aos próprios pais na carne, e, na verdade, é ir contra tudo que se chama autoridade, né? Insensato, já se perdeu a humanidade. Irmão, Deus criou o homem para viver uma vida humana elevada. Mas com a queda, irmãos, a nossa humanidade se definhou, perdeu forma, deformou-se. Irmãos, ficou insensível, ficou como sem afeição natural. E sem afeição natural, pérfidos e sem misericórdia. A convivência dos homens é uma convivência sem misericórdia, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o homem perdeu o suprimento de Deus, perdeu o contato com Deus, o homem vive sem misericórdia. Não é assim? Irmãos, isso explica. Os gregos não entendiam, queriam entender, né? Por que tem tanta maldade, tanta coisa acontecendo entre os homens? É por causa disso. O homem se afastar de Deus e abandonar Deus. E a segunda coisa que os gregos não entendiam na filosofia grega é porque, o quê? Porque existe a morte. A morte. E depois da morte, tem vida ou não tem vida? Hein? Alguns falam que depois da morte acabou. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos todos. Se não há ressurreição dos mortos, Paulo fala em 1 Coríntios 15. Então por que nós estamos aqui buscando a Deus, buscando ao Senhor? Porque se a gente morrer, acabou tudo? Então vamos aproveitar a vida, ué. Vamos comer, beber, que amanhã vai morrer, ninguém precisa prestar conta de nada a Deus. Não, é mentira. Todo homem prestará contas a Deus, sim. Ó Senhor Jesus. Bom, não é isso que eu queria falar, mas só para vocês entenderem um pouco. E Deus quer salvar o homem. E o homem, Romanos 3 fala, o homem nessa situação, não há um justo, nem sequer um, capítulo 3, versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus, ninguém busca entender a Deus. Na época de Abraão, só Abraão buscava Deus. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, essa situação daquela época não é diferente da situação de hoje. Aí versículo 22, justiça de Deus
perdão, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, quando o homem não tinha mais esperança, o pecado que o homem cometeu o levou para uma situação de um juízo de Deus já feito. E nós já fomos condenados. Já está condenado o homem à perdição eterna. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós não tínhamos mais saída. A nossa esperança, ou melhor, o nosso destino não tem esperança. Nosso destino é esperar para que um dia venha a aplicação da sentença, que é levar-nos para o lago de fogo, o fogo eterno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho para se tornar um homem. O Verbo se fez carne. E a carne é uma coisa negativa. É uma coisa do homem já contaminado pelo pecado. Mas ele veio na semelhança da carne do pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Ele não tinha pecado. Ele tinha a semelhança da carne do pecado. E Deus condenou na carne o quê? O pecado. E pelo pecado, irmãos, Ele levou o diabo à cruz. Satanás foi crucificado. Por meio de Deus encarnar Jesus. Irmãos, quando Ele foi à cruz, Ele crucificou o diabo, o velho homem, não é? Crucificou o pecado, o mundo, irmãos, e todas essas coisas inerentes à velha criação. E Ele, na cruz, terminou com o velho homem e tudo relacionado a ele, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E na ressurreição, irmãos, Deus o fez Senhor e Cristo, e Deus o admitiu para dentro de Deus, o primeiro homem, Jesus. E na ressurreição, isso está em Atos 13, 33, ali diz: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Jesus Cristo foi gerado, o primeiro homem que foi admitido como filho de Deus. Ele se tornou o filho primogênito de Deus. Homem, Jesus homem, se tornou o filho primogênito de Deus. E Hebreus nos fala que ele se tornou filho primogênito de Deus, é para abrir a porta para os demais filhos de Deus entrar na glória de Deus. Irmão, nós que estávamos já esperando e aguardando a aplicação da sentença da perdição eterna, nós somos salvos, não só salvos da perdição eterna, nós hoje, irmãos, somos justificados pela fé. Deus então nos salvou dessa morte, e o Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio da morte, da propiciação do sangue de Cristo, que fez propiciação por nós. Apazigou a Deus. E a partir desse momento, eu estou no Romanos 5 agora, Romanos 5, a partir desse momento começa a santificação, processo de santificação. E a santificação, em curtas palavras, não é a gente tentar viver uma vida chamada uma vida santa para Deus, isto é, os cristãos em geral entendem que viver uma vida santa para Deus é viver uma vida, né, com abstinência de pecado, né, de fazer o bem, não fazer o mal para as pessoas. Irmãos, isso é conceito moral e ético. Não que não seja bom, isso é bom, mas ainda não define a santificação. A santificação, irmãos, vem do que é santo. E quem é santo nesse universo? Existe segundo santo nesse universo? Só Deus é santo. Por isso que toda vez que Deus fala de si, mesmo começando no 10 mandamentos, eu sou o Deus que vos tirou do Egito. Além de mim, não há outro. Isto é,
além desse santo, ninguém mais é santo. Vocês entenderam ou não? Por que Deus é santo? Porque Ele é único. Ele é distinto. Só Ele é santo. Não é você não pecar se torna santo, não. Você quer ser santo? Você precisa de Deus. Só Deus santo pode te santificar. De que jeito? Você tendo cada vez mais elementos santos de Deus em você. Irmãos, a esse processo chamamos de santificação. Deus quer santificar você. Não é apenas uma mudança de comportamento. Daqui para frente, eu tenho que ajudar a velhinha a atravessar a rua. Daqui para frente, vou dar esmola para os mendigos. Eu vou começar a fazer boas ações, praticar boas... Não, isso é bom, irmão. Não estou dizendo para não fazer. Mas, irmãos, ser santo é ter mais elementos de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos de uma dieta santa. Você está entrando no alimento diário adequadamente ou não? Se você lê alimento diário de uma forma superficial, você não consegue contactar a raiz santa e você não consegue receber a seiva santa de Deus. Não desfrute do alimento diário dessa maneira superficial. Contacte Deus. Tenha ligação com a raiz santa. Romanos 11 fala, a raiz santa é que tornam os ramos santos. Então, se os ramos são santos, porque estão ligados à raiz santa. Nós todos estávamos ligados a uma raiz chamada raiz Adão. E a raiz Adão é aquela raiz que foi contaminada quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós nascemos em Adão, nós nos tornamos ramos da oliveira brava. Todos nós. E nós temos toda aquela situação descrita em Romanos 1. Maldade, malícia, inveja, malignidade, desobedientes aos pais, tal. Irmãos, essa é a nossa raiz, é o nosso legado. Ninguém pediu para nascer em Adão, mas todos nós nascemos em Adão. Todos nós, sem exceção. Pode ter alguns melhores que outros, mas é a mesma coisa. Eu que em chinês falo assim, 500 gramas ou meio quilo, é a mesma coisa. Você 500 gramas, eu sou meio quilo. Não é a mesma coisa? Então, por que fica criticando um ao outro? Então, nós todos precisamos, irmãos, de ser transferidos. O ramo que está na oliveira brava precisa ser transferido para a boa oliveira. E quem fez essa transferência? Quem tirou você de Adão e colocou você em Cristo? Quem tirou? Qual processo ele conseguiu tirar você? Com qual processo? Com a morte e ressurreição. Com a morte de Cristo, quando você creu em Jesus, você se uniu à morte de Cristo. No batismo. Porque o batismo, irmão, é questão da fé. É ou não é? Então, quando você creu, você se uniu na morte de Cristo, Deus então acabou com a sua ligação com Adão. E quando você creu na ressurreição de Cristo e se uniu à ressurreição de Cristo, Deus acabou de enxertar você a boa oliveira em Cristo. E todos os dias agora cabe você permanecer na boa oliveira. Como? Colocando a sua mente no Espírito. Se a sua mente continuar no velho Adão, não adianta melhorar a vida conjugal. Não prometa a tua mulher e teu marido que você vai mudar, que vai ser a última vez que você vai fazer isso que ele ou ela não gostou. Você promete, não, vou mudar, daqui para eu vou mudar. Mas se você estiver ainda ligado a Adão, não acredite não. Não vai mudar. Mas se transferir de raiz, sair de Adão, ir para Cristo,
e usar o poder decisório que o homem tem, que é a nossa mente decide. Coloque a sua mente no Espírito. Se você colocar a sua mente na carne, vai dar morte. Mas se você colocar a sua mente no Espírito, vai produzir vida e paz. Irmão, eu estou gastando esse tempo todo, porque aqui em Foz do Iguaçu eu não podia deixar de falar isso. Amém? Porque eu vou falar ainda rapidamente da visão de Apocalipse 12. Senão como é que eu vou entrar no Apocalipse 12? Não tem como. Então você precisa aprender, irmãos, a partir de agora, que você já está vivendo a vida da igreja, e que você é cheio de defeitos, você ainda tem tantos hábitos do velho homem. Você precisa dessa transferência. E na convivência na vida da igreja com os irmãos, você descobre essa carência. Você descobre que você tem muita deficiência. Quando você acha que você está bom, é que o Senhor mostra que você está cheio de defeito ainda. Então você nessa hora, mais do que depressa, irmãos, em vez de argumentar, justificar, e imediatamente para o Espírito. E receba da raiz santa de Deus a seiva santa. Por isso, irmãos, é muito importante você ir para a palavra. Romanos 10 fala de que... Dá uma olhada. Ó Senhor Jesus, tem tanta riqueza. Eu ficaria a vida toda em Romanos, viu? Romanos, ele fala assim, Romanos 10, ele fala assim, versículo 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. O grande acontecimento na ressurreição de Cristo é que ele se tornou igual a esse ar físico, na verdade, representa o ar espiritual. Pneuma. Cristo hoje é o Espírito que dá vida. Irmãos, Ele está aqui. Ele está aqui. Se Ele não tivesse ressuscitado, Ele não podia estar aqui como Espírito. Ele está dentro de você. Ele está aqui, ó. Ele que vivifica o seu espírito. Ele que desperta o seu espírito para contato com Deus. Ele que dá vida para o seu espírito. É ou não é? Quem está aqui está cheio, sente a presença de Deus, a presença de Cristo no seu espírito. Porque Ele se fez na ressurreição o Espírito que dá a vida. Isso é importante, é um passo importante. Mas no versículo seguinte fala, porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. De um lado, irmãos, Ele se tornou o Espírito. Ele quer tocar no nosso espírito, quer fazer conexão com o nosso espírito, quer nos tornar, a gente está levando um choque espiritual. A gente estava meio amortecido, de repente, opa, porque Ele se tornou Espírito que dá vida. Mas, irmãos, o Espírito ainda não consegue mexer com a minha mente. Nós precisamos da palavra. Porque a palavra é que abre a nossa mente. Porque a mente precisa entender. Se não há palavra, a mente não entende. Nós vamos ficar como que outro falasse em outras línguas. O Espírito fala, mas a mente não entende. Não há edificação porque ninguém entende. Irmãos, precisamos da palavra que faz a nossa mente entender. Então precisamos do Espírito e precisamos da palavra. Enquanto eu estou falando a palavra, irmãos, está saindo acompanhado do Espírito. E você que está recebendo a palavra, você recebe a palavra acompanhado do Espírito. Porque o Espírito desperta seu espírito. Mas a palavra abre a sua mente.
A palavra traz revelação para a sua mente. A sua mente começa a ganhar luz. Opa, é isso mesmo. Eu estou começando a enxergar, começando a entender. Aí você abre a sua alma. Então seu espírito e alma se abriram para o Senhor. E o seu corpo acompanha, a boca confessa: Jesus é o Senhor. Vocês estão entendendo esse processo? Por que Romanos 10 fala que tem que mexer com o nosso ser tripartido em toda vez que fala sobre isso? Porque ele já se tornou o Espírito que dá vida. Ele está pronto, irmãos, para vivificar nosso espírito. Mas ele pode vivificar o nosso espírito e a nossa mente ainda ficar infrutífera. Por isso precisamos da palavra da fé que pregamos. Aí abre a nossa mente. E quando abre a nossa mente, irmãos, toca a nossa alma, toca a nossa mente, emoção e vontade. E a nossa boca não tem como não falar: Jesus é o Senhor. Por isso, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Tudo isso está em Romanos 10. E olha só, como invocarão? 14, versículo 14, aquele em quem não creram. Então, para crer, irmãos, precisa do Espírito e precisa da palavra. Vocês entendem? Então, como crerão, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, irmão, precisa haver quem pregue a palavra, quem ajude, estimule as pessoas a tocarem no Espírito que dá vida, e alguém leve a palavra para que a mente se abra para entender, e alguém ajude para que a boca acompanhe invocando: ó Senhor Jesus. Aí essa pessoa é salva. Estamos falando de comportores dinâmicos. A igreja precisa crescer, precisa amadurecer. Nós não podemos ficar infantis todo o tempo. As igrejas daqui do Cone Sul já há muito tempo, vocês são bem coesos, vocês são bem unidos e unânimes, não é? Vamos dar mais um passo. Vamos subir mais um degrau. Vamos de um nível para outro nível. Isso em inglês se chama next level. Próximo nível. Irmãos, de degrau em degrau, nós vamos chegar onde Deus quer. Deus tem uma grande comissão para nós. Mas se nós não amadurecemos, não crescemos e permanecemos na infantilidade, não tem como Deus nos usar. Alguns anos atrás, e não muito longe de hoje, ainda éramos como aquela primeira geração de Israel vagando pelo deserto. Todo ano que o irmão Dong vinha nos dar uma palavra, amém, aleluia, tal. Quando o irmão Dong voltava, depois de 6 meses, passava, encontrava a gente na mesma situação, com os mesmos problemas. Ele tinha que resolver os mesmos problemas toda vez que passava por nós. Não temos mais 40 anos para esperar. Temos que sair de dar voltas pelo deserto. O irmão Dong estabeleceu esse fundamento maravilhoso.
Cabe a nós agora, irmãos, despertar-nos e sair da nossa infantilidade, isto é, sairmos de cada um olhar só para o seu próprio umbigo, olhar só para a sua própria necessidade, olhar até mesmo só para a sua própria espiritualidade. Nós precisamos olhar para o corpo, precisamos ajudar um ao outro a crescer. Se for a vida da igreja, se partir para esse princípio de cada um por si, Deus por todos, irmão, nós não vamos produzir nunca vencedores coletivos, e o filho, o varão, terá que esperar para outra geração para ser produzido. Mas, irmãos, o Senhor quer produzir o filho, o varão. Se nós ainda ficarmos só olhando defeitos um para o outro, que cada um está cheio de defeitos, eu também tenho, você também tem, todos nós temos. Se a gente ficar olhando só um defeito um para o outro, nós vamos encher de críticas, até mais críticas ainda. Se cada um quer julgar o outro com sua régua, com sua medida, irmãos, está cheio de coisa para... Nós podemos o quê? Colocar vários livrões ali, para os irmãos colocarem críticas ali atrás, irmãos, que não havia livro do mundo que coubesse. Mas, irmãos, está na hora da gente deixar essas coisas para trás. Eu creio que nós já avançamos nisso, né? Eu estou falando isso, mas eu creio que já faz pelo menos 1 ano e 1 ano e meio que nós estamos já progredindo disso. Não estamos mais nisso. Mas, irmãos, nós precisamos avançar mais, né? E começar a praticar a vida da igreja, de ajudar um ao outro, olhar um para o outro. Não enxergue concorrente, não enxergue alguém competindo com você, irmãos. No corpo de Cristo, no corpo humano, não tem um membro competindo com o outro. Todos nós somos membros que ajudam um ao outro, não é? Precisamos enxergar assim. Não há opositor, não há concorrente, não há rival na vida da igreja. Há espaço para todos. Nós temos que viver essa vida, irmãos, com entusiasmo, servindo ao Senhor com excelência e com inclusão, incluindo cada vez mais outros membros para achar o seu espaço de servir na vida da igreja. E vamos ajudar um ao outro, vamos orar uns pelos outros. Aí então que Colossenses, eu gosto de usar isso aqui, Colossenses 3, para mim sempre é uma meta, né? Ó Senhor Jesus, Colossenses 3, como diz? Colossenses 3. De um lado ele fala, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Eu creio que, irmãos, essas coisas nós estamos já, não temos, eu acredito, certo? Alguns talvez ainda estejam presos nessas coisas, mas, irmãos, eu creio que uma grande parte já saiu disso. Mas, versículo 8 fala, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, ainda acontece entre nós. Ainda tem ira, tem indignação, né? Maldade, maledicência. Irmão, vamos parar de falar mal uns dos outros. A nossa sala de jantar não é lugar para falar mal dos irmãos. Não é lugar para falar mal da liderança. Nós precisamos, irmão, educar nossos filhos com disciplina no Senhor. Isso, se você é aquele que critica a liderança, seus filhos amanhã não obedecerão a você também. Então nós precisamos criar todos nesse clima, não é? E certamente nós seremos abençoados. Então, em lugar de maledicência, irmãos, é orar uns pelos outros. Linguagem obscena do vosso falar. No mundo, irmãos, hoje é muito comum falar em bobagem. Às vezes estou com a minha família ali, alguém na frente solta um palavrão, certo? Que não respeita ninguém mais. Hoje é muito comum isso. E entre nós viemos do mundo, a gente costumou falar isso também, uns com colegas, com amigos e tal. Mas está na hora, irmãos, também nós pararmos com isso. Vamos parar em usar linguagem obscena, não é? Porque, irmãos, não é bom essa boca, a mesma boca que sai palavras santas,
e palavras também imundas. Que o Senhor possa também mudar a nossa boca, né? E não mintais uns aos outros, né? Não vamos ficar mais, irmãos, com meias verdades e tal. Vamos falar a verdade uns com os outros, uma vez que vos despistes o velho homem com seus feitos. Bom, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia. Irmãos, esse é o esplâncnon de Cristo, isso que eu falo. Irmãos, nós precisamos viver com a verdadeira humanidade elevada de Cristo. Que bonito, irmãos, que nós podemos viver com essa humanidade elevada, cheio de humanidade que conquista, que ganha o coração das pessoas, no serviço, na vida familiar, na vida conjugal. Nós somos verdadeiramente homens como Deus projetou, com a vida de Deus dentro de nós, vivendo uma vida humana perfeita. Esses comportores dinâmicos, eles cultivaram um ambiente entre eles, irmãos, de alta humanidade entre eles. Eles têm uma linha entre eles, uma linha de respeito à autoridade, orgânico, não é uma coisa imposta. Mas ao mesmo tempo, irmãos, os mais velhos cuidam dos mais novos com amor, com carinho, pensam em tudo, são humildes, servem aos mais novos. E os mais novos respeitam e cuidam dos mais velhos. E ali, irmãos, existe uma unanimidade, amor, cheio de humanidade. Essa humanidade, irmãos, vem do esplâncnon de Cristo. E a gente precisa levar isso à vida normal da igreja. E essa humanidade conquista as pessoas. Você pode falar altas pregações, altas mensagens aqui, irmãos. Se eu não vivo aquilo que eu prego, as pessoas logo descobrem. Quem convive comigo sabe. Por isso, irmãos, eu quero crer que nós estamos sendo levados cada vez mais, uma vida da igreja, vivendo a realidade do que nós pregamos. Amém? Nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Graças ao Senhor que somos capazes de viver aquilo que pregamos. Por quê? Porque o Senhor, a palavra profética está nos dando essa direção. Pela fé, nós vamos chegar lá. Quem crê nisso? Porque eu vejo muita incredulidade, né? Então o que tem que fazer, irmãos? Vamos revestir-nos de bondade, humildade. Não se considera o bom, irmão, vamos ser humildes uns com os outros. Mansidão, longanimidade. Onde eu quero chegar aqui, ó? Suportai-vos uns aos outros. Vamos apoiar-nos uns aos outros. Há muito tempo já, irmãos, séculos e séculos, o Senhor tem gerado seus santos vencedores na igreja, desde que a igreja começou. Mas foram santos individuais que foram gerados ao longo do século, não foram? Mas, irmão, nós estamos no final dos tempos. Nós somos os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores da última hora precisam gerar o filho varão, que são os vencedores coletivos. Como se gera o filho varão? Como geramos os vencedores coletivos? Um grupo de irmãos que enxergou que precisa de ajuda de uns com os outros, para gerar coletivamente esses vencedores. Se cada um pensar só em si, nós não vamos conseguir gerar o filho varão. Está na hora, irmãos, a gente ajudar um ao outro. Porque se eu ajudo o meu companheiro do meu lado a crescer na vida, irmãos, ele vai me ajudar a crescer na vida. E nós vamos ser juntos esses vencedores coletivos. Amém ou não amém? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Irmãos, a falta de perdão trava a igreja. Ressentimentos guardados no coração
para o mover da igreja. Irmãos, não está na hora de te liberar a igreja para andar para frente? Irmãos, perdoe. Se você tem alguma queixa no coração, alguma mágoa não resolvida, peça para o Senhor liberar o mais rápido possível. O perdão libera você mesmo. Você vai ter um caminho livre pela frente. E a igreja, irmãos, vai gerar rapidamente um grupo de vencedores. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, assim nós vamos chegar até o capítulo 8 de Romanos. Nós vamos ser não só santificados, vamos ser glorificados. Porque os elementos de Deus vão estar em nós, tão saturando-nos com a vida e natureza de Deus. Naquele dia, quando nós fomos revelados com o Filho de Deus, como diz a 1 João capítulo 3, versículo 2, é isso? Que fala, né? Nós ainda não vimos como Ele é, mas quando Ele se manifestar, nós então veremos, né? Porque nós seremos semelhantes a Ele. Nós vamos não só ver como Ele é, nós vamos ver como nós somos. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, graças ao Senhor, estamos nos carregando dos elementos de Deus. Quando nós nos carregarmos totalmente, a bateria for totalmente carregada da vida santa de Deus, elemento santo de Deus, quando isso for revelado, irmãos, é a glória de Deus sendo revelada. E quando a glória de Deus for revelada, você sabe que a glória trabalha ativamente, não é uma coisa para contemplar, para se contemplar. A glória vai libertar. Dá uma olhada, Romanos 8. Se você não acredita no que eu falo, está aqui, ó. Romanos 8. Romanos 8 vai fazer a glória vai fazer um trabalho, sabia disso? A glória não é só uma luz para você contemplar. Versículo 18 fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória vai ser revelada em nós. A filosofia grega, eu não falei do terceiro questionamento deles. Por que a vida humana tem tanta maldade? Por que a vida humana, o que acontecerá depois da morte? Irmão, o terceiro elemento é por que a vida humana tem tantos sofrimentos. A filosofia grega tem 1000 explicações. Por que tem tanto sofrimento? Mas, irmãos, os nossos sofrimentos dão resultado positivo. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os nossos sofrimentos são para produzir a glória de Deus em nós. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, toda a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Vocês estão entendendo? A glória nossa, quando nós nos revelarmos a glória de Deus em nós, nós vamos libertar. Nós vamos libertar a criação do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e aguardando a gente, irmãos. E não somente ela, também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a plena filiação, que é a redenção do nosso corpo, que é mudar essa fachada. Porque por dentro, Deus já trabalhou todo. Nós vamos estar tão cheios de Deus, saturados de Deus, porque a hora que abrir aqui vai ver a glória de Deus. Mas só falta a fachada. Essa fachada virá na segunda vinda de Cristo. Esse corpo de humilhação, Filipenses nos mostra, será substituído
por um corpo da glória de Deus. Então todo o nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo, estarão cheios de Deus e cheios da glória de Deus. Nós vamos libertar esse mundo da corrupção. Irmãos, esse é o trabalho da glória. Bom, tudo isso tem que chegar, ó Senhor Jesus. Acho que eu estou com muita pretensão, né? tentando falar muita coisa para vocês em pouco tempo. Mas, irmãos, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Então, sabe para onde o Senhor quer nos levar? O Senhor quer nos levar para sermos filhos maduros. Não quando nós nascemos, quando nós cremos no Senhor Jesus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem aqui tem esse testemunho do Espírito? No seu Espírito, que você é um filho de Deus. Você é um filho nascido de Deus, um bebê que acaba de nascer, uma criança que acaba de nascer, que são os filhos Tecnon, né? Mas esse filho Tecnon tem que crescer. Tem que crescer. E você precisa chegar a ser filhos. Nós precisamos chegar a ser filhos ruiós, filhos maduros. É onde está o versículo 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruiós de Deus. Qual a diferença entre filhos criança e filhos crescidos? É que os filhos criança têm o Espírito de Deus, testifica que ele é nascido de Deus. Mas os filhos ruiós, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não são guiados pelas suas próprias emoções, sua própria mente, emoção ou vontade. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você é um filho Tecnon ou um filho ruiós? Deixa o Espírito governar você. Quanto mais a vida de Deus é entre você, mais você terá crescimento de Deus. Mas essa noite eu quero fazer uma diferenciação entre o filho ruiós. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também? Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, para mim, são 3 estágios. Primeiro estágio, quando você creu no Senhor Jesus, você ganhou a vida de Deus, você se tornou um filho de Deus, você é um filho Tecnon de Deus. Mas agora, na vida da igreja, você está buscando crescimento junto com os irmãos, servindo com os irmãos, a sua vida está crescendo. E você passa pouco a pouco a ser mais guiado pelo Espírito de Deus. Você passa a não mais ser governado pela sua própria emoção, sua própria mente, sua própria vontade, como Jesus disse, eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, cada vez mais você vai crescendo, deixando Cristo governar você. Mas, ainda falta mais um estágio para você galgar. Qual é o estágio? Do filho adulto, você precisa ir para filho herdeiro. O filho herdeiro é aquele filho, não só ele não é mais criança, ele se tornou adulto, mas é um filho, esse filho pode ser que nunca se preocupou com o negócio do seu pai. Ele pode ter sido educado, seu pai pagou a educação, ele cresceu, se tornou adulto, mas ele não tem mínimo interesse pelos negócios do pai. Tem ou não tem situações assim? Você é aquele que se preocupa com o negócio do pai? Ou você se preocupa apenas com a sua própria espiritualidade? O Senhor precisa encerrar essa era. Nós temos uma missão dupla para executar em Apocalipse 12. O filho varão está prestes a nascer.
E o dragão está aguardando o nascimento do filho varão. E essa mulher que hoje representa a igreja, ela representa a totalidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, mas na era da igreja, principalmente agora, representa a igreja. E a igreja está grávida, está sofrendo com as dores de parto para que gerasse um filho. Esse filho, quando nascesse, o dragão está prestes a devorá-lo, porque é esse filho que incomoda ele. O filho varão incomoda o inimigo de Deus, o dragão. E quem é essa mulher? Essa mulher representa o povo de Deus, filho de Deus. Mas esse filho representa a parte forte do povo de Deus. Ou melhor, a parte lutadora, a parte guerreira. É a parte que se preocupa com os negócios do Pai. É a parte que se preocupa que a economia de Deus seja executada, que o plano de Deus seja cumprido, que seja feita. Pode ser que você seja um irmão já na igreja, já crescido, você se encaixa bem no meio dos irmãos, você serve bem a sua igreja, mas você não tem a visão geral da obra, não tem preocupação nenhuma com a obra, só com a sua igreja. Só com, você extremamente localista, pensa só na igreja, onde você está, e você está acomodado e está contente com isso. Mas, irmãos, se a obra de Deus não chegar ao ponto onde Deus quer que a gente chegue, se nós não conseguimos, irmãos, produzir os vencedores coletivos nas igrejas, se nós não conseguimos preparar o deserto que é a América do Sul, para gerar igrejas e vida da igreja em cada cidade, para receber os filhos de Deus que virão na grande tribulação, e chegando aqui eles têm que encontrar ambiente para viver em cada cidade. E quem tem que preparar isso? Não empurra para os outros. Não diga que alguém vai fazer, mas não é meu problema. Irmãos, então você nunca vai ser herdeiro. Mas se você sofre por causa disso, precisamos pregar evangelho nas cidades. Precisamos gerar vencedores nas igrejas. Precisamos parar de criticar os outros. Precisamos parar de ser crianças na igreja. Eu preciso aprender a suportar os outros e orar pelos outros. Junto com os outros, levantar os mais fracos, isso, assistir os débeis, e nós conseguimos juntos ser vencedores, e de cidade em cidade levantar a igreja. Tem gente que fala, mas eu vou para essa igreja, mas para que fazer isso? Se já tem crentes ali, já tem várias igrejas, chamadas igrejas, mas eu pergunto, tem a vida da igreja capaz de sustentar a mulher quando viesse para aquela cidade? Tem estrutura da vida da igreja? Tem gente assistindo com palavra profética? Com palavra saudável? É nossa responsabilidade. Irmãos, isso é para quem quer ser herdeiro. Quem quer ser herdeiro se preocupa com essas coisas. Ainda que você esteja, Senhor colocou você para ser fiel na sua igreja, não tem problema. Mas você é fiel na sua igreja, mas a sua cabeça está em toda a obra de Deus. Né, Luiz? A gente pode perguntar para um pedreiro: pedreiro, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, me mandaram levantar essa parede, estou levantando essa parede. O que vai ser aqui? Eu não sei, estou levantando a parede. Mas se você pergunta para o outro: o que você está levantando essa parede? O que você está fazendo aqui? Eu estou construindo o maior empreendimento empresarial da América Latina. Que trabalhador você é? É esse que está levantando uma parede só e não sabe para quê? Irmãos, você tem que ter essa visão de Apocalipse 12. Estamos aqui, irmãos, para produzir o filho varão. E com isso, nós sofremos com isso. Esses sofrimentos aqui, irmãos, já não são sofrimentos de Romanos 5, versículo 2.
Aquela tribulação que produz perseverança, que produz, como é que é? Experiência e que produz esperança, que na verdade eu gosto mais de caráter aprovado, né? Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança da glória. Irmãos, aquilo é seu crescimento de filho tequinon para filho ruiós. Mas aqui, se com ele sofremos, irmão, e se com ele sofremos, sofrer pela obra, sofrer pelo negócio do Pai. Colossenses 1:24, é isso? Como é que fala? 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Irmãos, esse sofrimento de Paulo não é sofrimento dele do dia a dia dele. Esse sofrimento, irmãos, é um sofrimento que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse sofrimento, irmãos, vai trazer glória para você. Se com ele, voltando lá para Romanos 8:17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vou terminar por aqui, porque a mim quer jantar, né? Então, nós precisamos enxergar Apocalipse 12. Bom, ainda nós vamos receber muita palavra profética até a volta do Senhor. Mas Apocalipse 12 vai ser sempre a nossa meta. É ou não é, Marcos? A nossa meta hoje aqui é dar à luz esse filho, a parte forte da igreja. E essa parte forte da igreja, espero que você faça parte. Se você hoje se preocupa com essa parte da igreja, parte forte da igreja. Por isso, irmãos, eu estou promovendo o que o Senhor espontaneamente está fazendo acontecer. Um tal de comportagem dinâmica. Que começou ali, um grupo de jovens ali, começando com um irmão chamado Douglas, e o Douglas foi cuidado por Jones. E ali o Douglas, muito fiel ao André, o André ajudando sempre ele e tal. De repente, eles resolveram provar a comportagem. É um grupo de jovens ali, que na verdade era um grupo de cuidadores do irmão Donk, muito fiéis, muito fiéis. Eles ganharam tanta intimidade com o irmão Donk, que vocês não sabem disso, tá? Estou revelando para vocês pela primeira vez. Eles fizeram uma vez o irmão Donk, à meia-noite, 1h, não sei, ligaram para eles para ir para o quarto do irmão Dong. Sabiam disso ou não? Eles foram lá correndo, achando que o irmão Dong queria o quê? Queria conversar, queria orar, o que o irmão Dong queria e tal. Né? Aí chegaram lá, o irmão Dong mandou todos eles ali deitados e começaram a fazer guerra de travesseiros. Aí começaram a provar comportagem. E sem muita tradição, sem muita experiência no que é comportagem convencional, irmãos, eles, em primeiro lugar, eram muito fiéis ao irmão Dong, muito fiéis ao ministério, nada complicados, é sim e amém. Se você enxerga que essa palavra profética, essa palavra vem de Deus, essa direção vem de Deus, irmãos, vamos parar com todo o questionamento. Quanto mais simples, melhor. Esses irmãos jovens foram assim. Segundo lugar, eles enxergam que existe uma linha de encabeçamento. Respeitam essa linha de encabeçamento. Bem coordenados, unânimes, né? Muito cúmplices um do outro. Irmãos, um respeito mútuo e principalmente, como disse agora há pouco, a humanidade se revela entre eles, um cuidado de um trato de uns para com os outros. Principalmente para eles que convivem todo dia juntos, é muito fácil um se irritar, um ficar impaciente, mas não, graças a Deus que essa humanidade se revela neles, mesmo no meio desse dinamismo do dia a dia, irmãos, isso tem ajudado muito eles. Um encoraja o outro, um ora por o outro, não é isso? É trabalho de equipe, não é, eu vendi mais que você, eu trabalhei mais que você, não, é equipe.
E o que aconteceu? Eram ilustres desconhecidos. E de repente, irmãos, eles conseguiram fazer uma coisa fantástica. Irmãos, de cada dia eles conseguem muita oração, muita dependência ao Senhor, muito trabalho de equipe e dinâmico, sem perder tempo, sem falar muito. Nós temos um problema de falar muito. Quanto mais velho na vida da igreja, mais fala muito, né, o Evandro? Cadê o Evandro? Né, Evandro? Quanto mais tempo de igreja, mais a gente fala demais, não é isso? Então, os irmãos jovens aprenderam dinâmicos, fala curto, rápido, né, tudo objetivo e como é que é? Vira o manto? Gira no manto, isso? Né? Passa de um para outro assim, gira no manto, isso aí é já coisa de Jones, né? E, irmãos, e o que está acontecendo, irmãos? Cada um, na equipe, cada um consegue passar uns 30, 40 livros por dia. Uma coisa impensado no passado. Impensado no passado. Irmão, isso começou quando contagiar. Né, a mim trouxe eles para cá, alguns foram para lá, em Osasco, em São Paulo, tal, e os irmãos de Minas, né, também levaram eles e mandaram 2 compositores para lá. Eu jantei com eles, irmãos, estavam super alegres esses 2 compositores de Minas, não acreditavam no que viram, e experimentaram, trabalharam. Irmãos, sempre irmão Dong convidava os compositores, os ciapistas e tal, de vez em quando para jantar junto, o irmão Dong pagava tudo, né? Mas esses compositores são diferentes. Esses compositores começaram a convidar o irmão Dong e pagar para o irmão Dong jantar. A gente sempre, aí uma vez, eu não estava acostumado a isso, né? Aí o Douglas me ligou, Pedro, dá para a gente jantar essa semana no Shifu? Eu falei, dá, eu pago para vocês, podem vir. Não, ele falou, não, você tem que nos dar honra. Tal, irmão, já 3 vezes que pagaram para mim. Agora inverteu a coisa, sabia? Daqui a pouco os compositores vão nos convidar para jantar, para pagar almoço, janta para nós, viu? Viu, Marcão? Não é mais você pagando. Não é verdade, o Senhor está abençoando tanto eles. Irmãos, eu estou pensando em promover isso nesse continente todo. Continente todo. Você imagina, irmãos, a esse nível de comportagem? Claro que a nossa atenção principal é semear, né? O resultado vai vir para a igreja. Mas vamos semear. Essa forma de semear, irmãos, você imagine se a gente tiver pelo menos 20 equipes, eu já estou chutando por baixo, muito por baixo, em todo o Brasil, porque estou pensando na língua portuguesa, livro na língua portuguesa, 20 equipes desse tipo, irmão, trabalhando, nós calculamos em 6 meses, eles poderão semear em 20 equipes, número bem conservador, 720 mil livros. Isso quer dizer que podemos, pelo menos em cada 6 meses, imprimir 7 títulos com tiragem de 100 mil. Não mais de 5 mil, de 10 mil. Tem que ir para 100 mil. Aí o custo por unidade cai. E vai facilitar mais ainda a comportagem. E também para os irmãos. E o alimento diário, irmão, não pode mais estar no nível de 30 mil. Em português estou falando. Tem que ir para o nível de 100 mil para cima. Irmão, tudo vai mudar. Nós vamos subir 1 ou 2 degraus já. Dali a pouco, irmãos, essa palavra será pregada para muito mais gente do que você imagina. Nós vamos encher, eu estou falando só em português, agora, Chile. Amém, Benjamin? Chile. Chi, le. Chile, amém, Chile. Tem que encher de livro no Chile. Paraguai, onde está o Paraguai? Ei, Paraguai. Argentina, onde está? Amém, encher os livros. Semana passada eu estava em Lima, Peru. Roberto Grande me levou para conhecer todo o estoque, escritório, tudo bem bonitinho, cheio de livros lá.
Mas na minha cabeça era, esses livros não podiam estar estocados aqui. Esses livros têm que sair. Irmãos, imagine isso em todo esse continente sul-americano. Os livros saindo, livros saindo, livros saindo. Irmãos, nós vamos chegar a outro nível. Mais pessoas conhecerão a verdade, mais pessoas ouvirão a palavra da fé e a palavra do evangelho do reino. E agora com a carreta sendo preparada, eu recebi hoje a primeira planta. Nós estamos desenvolvendo a planta dessa carreta para fazer reforma. Você imagina essa carreta sem esses comportores dinâmicos, cheio de vigor, cheio de vida, cheio de força. É uma carreta morta, é um ponto morto. Mas agora, irmãos, acompanhada, essa carreta é acompanhada dessas equipes maravilhosas, de irmãos cheios de vida, né? Ali trabalhando, irmãos, nós vamos dar vida para isso aí. Se a primeira fase do Expolivro já ganhou muita gente, irmãos, essa segunda fase, nós vamos ganhar muito mais. Que o Senhor abençoe esse projeto Expolivro. E outra coisa que está ganhando muitos jovens é o Avança Jovem. Começou no Maranhão com poucos irmãos, muito jovens, mas eles, da mesma forma que os irmãos de Osasco, eles começaram bem alinhados com a obra, bem obedientes aos cooperadores da região. Eles não fazem nada sem estar em comunhão. E são extremamente obedientes para praticar todos os itens do mover atual. Eles têm até entre os jovens, irmãos, o programa Livro da Minha Mão. Eles leem, eles ruminam o alimento diário, fazem tudo, irmãos, tudo que os itens principais, né, do que todas as igrejas fazem. E o Senhor, irmãos, multiplicou. Começaram com 5, 6 jovens de alguma cidade ali perto de São Luís. E hoje, irmãos, tem 150, não sei se chega a 200 jovens já. E o Rivelino viu aquilo e trouxe para o Paraná, não é isso? E de repente, também com poucos jovens, hoje já estão 90 jovens que vocês já trouxeram para essa conferência, né? Irmãos, quem quiser saber mais, não deixa Rivelino nem jantar, tá? Pode conversar com ele. Pode conversar com ele. Irmãos, vocês, principalmente de outros países, né, precisam fortalecer nos jovens, tá? Então, irmãos, tudo isso são ferramentas que o Senhor está nos dando, mas a nossa visão é essa meta dupla, missão dupla, que é produzir vencedores coletivos nas igrejas. Vamos ajudar um ao outro a crescer, amadurecer, edificar a igreja, sem ficar criticando um ao outro, julgando um ao outro, não é isso? Comparando-se um ao outro, mas juntos vamos ser vencedores e ao mesmo tempo, irmão, vamos sair para pregar o evangelho. Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos sair para pregar, seja a palavra escrita, seja a palavra falada. Vamos cumprir essa missão dupla. Quando o Senhor estiver pronto para voltar, o filho varão terá sido amadurecido para nascer. E quando nascer, Satanás não vai devorar, porque o Senhor tomará o filho varão para o seu trono. O trono de Deus fica no terceiro céu, lá em cima, acima do céu, céu dos céus. E ali, irmãos, está Deus, a presença de Deus. Nós vamos ser arrebatados até o terceiro céu, lá na presença de Deus. E de lá nós vamos dar um start, nós vamos dar um início à chamada a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parousia em grego. Essa parousia durará 3 anos e meio da grande tribulação acontecendo aqui na terra. E na grande tribulação, os filhos de Deus, muitos deles fugirão para a América do Sul. Aqui encontrarão em cada cidade lugar para eles se alimentarem e sobreviver. E nós vamos descer, depois de 3 anos e meio, Satanás, anticristo, né, o falso profeta, eles parecem que triunfam aqui, fazem o que querem, falam para todos adorarem a imagem da besta, mas
na última batalha de Armagedon, quando eles juntarão tudo contra o povo de Deus, nós vamos descer juntamente com Cristo. E Cristo pisará no Monte das Oliveiras, um pé no lado norte e outro pé no lado sul, e o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, e os que estiverem encurralados na Jerusalém vão fugir por esse vale. Irmãos, nós vamos estar pisando o lagar da ira de Deus, derrotar o inimigo de Deus de vez, lançar anticristo e falso profeta, todo exército para o lago de fogo, e aprisionar aprisionar Satanás por 1000 anos. Ele vai ser solto ainda no final de 1000 anos, porque ainda resta ele em Gog e Magog, ainda levantar um motim em alguns, e o Senhor vai limpar esse universo, vão ser lançados definitivamente para o lago de fogo. Irmãos, aí então, tudo estará dominado. O último inimigo a ser derrotado será a morte, até a morte será lançada no lago de fogo. Então Cristo já terá reinado por 1000 anos conosco, é o nosso galardão reinar com o Senhor 1000 anos, e quando tudo estiver já sob o governo, em ordem, de novo esse universo, Cristo entregará o reino a Deus Pai, e Ele mesmo se encabeçará em Deus Pai, Ele ficará submisso, e Deus será tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, vocês podem ver tudo isso. Irmãos, você não está alegre em fazer parte disso? E você fará parte, da parte motriz disso. Você vai ser a razão, de trazer o Senhor de volta, sendo esses, trabalhadores de última hora. Deus abençoe vocês, vocês enxerguem isso, amém?